Shalom. Há muitas pessoas que ficam se perguntando se Adão teve outros filhos. Caim matou Abel e depois Caim foi e se casou. Com quem ele casou? São questões que às vezes se levantam porque não se conhece a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, vemos que Adão viveu mais de 900 anos e ele teve muitos filhos e filhas. Mas quando nós ligamos isso ao momento da queda em que Adão e Eva desobedeceram a Deus e permitiram o pecado entrar no coração humano, e era apenas Adão e Eva no jardim, não havia filhos ainda, não havia mais pessoas. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que trevas, escuridão espiritual veio sobre o coração humano e o homem deixou de buscar a Deus, se afastou completamente de Deus. E aí nós continuamos lendo a Bíblia e lá em Gênesis capítulo 4, nos versos 25 e 26, a gente lê o seguinte: tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Por que é importante a gente destacar a vida de Sete? É porque, na verdade, como nós vimos, havia trevas espirituais porque o homem havia se afastado completamente de Deus. Então não se buscava o Senhor. Sete, muito provavelmente, foi o terceiro filho de Adão e Eva. E aí, como Caim, que adorava o Senhor, havia morrido, agora Sete toma esse lugar. E é exatamente quando Sete depois tem o seu filho, Enos, o texto nos diz que se começou a invocar o Senhor. Nós não sabemos como isso foi. O que nós sabemos pela Bíblia como um todo é que ninguém busca Deus se os seus olhos espirituais não forem abertos. Ninguém busca a presença de Deus se o Espírito de Deus não lhe tocar o coração. Então, para Sete começar a invocar o Senhor, o seu filho Enos também, a sua linhagem buscar ao Senhor, então é porque Deus estava tocando o coração deles para que eles voltassem a adorar a Deus. E isso se chama graça. A graça bendita de Deus que nos capacita a orar, nos capacita a ler a Bíblia, nos capacita a adorar, que nos capacita a buscar a presença de Deus. Por isso, se há algo que deve encher o nosso coração de alegria, é conhecermos e sabermos da graça de Deus a nosso favor. Porque assim como lá atrás, a graça de Deus veio e tocou o coração de Sete para que a sua linhagem buscasse outra vez o Senhor, né? Era Deus fazendo isso, era a bondade de Deus, a graça de Deus. Assim também hoje é a graça, a bondade de Deus que vem ao nosso encontro e o Espírito de Deus nos toca e coloca em nós o desejo de buscar a Deus. Você está assistindo esse vídeo porque o seu coração pede isso. Você está acompanhando essa devocional porque lá no fundo é Deus que está tocando você para que você também o busque. Por isso, não perca tempo. Busque a presença de Deus. Fale com Ele em oração, leia a sua palavra e descubra que a graça de Deus é maravilhosa.